Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos juntos aqui novamente para mais uma aula da Turma Juvenis por Cristo. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre a história de Sansão. Vocês devem conhecer a história de Sansão, ele era um homem muito forte. A mãe dele, quando ele nasceu, prometeu ele para Deus. Ele era um nazireu, ou seja, ele não podia cortar o cabelo. E, em função dessa promessa, Deus abençoou a Sansão com a força. Tá? Mas Sansão deveria obedecer a Deus. Sansão era tão forte que ele conseguiu matar um leão com as próprias mãos. Realmente um homem muito forte. E uma das promessas que Sansão tinha que cumprir é que ele não podia, de forma alguma, cortar o cabelo dele e nem beber bebida alcoólica. Porque se ele fizesse isso, ele perderia as suas forças. E aí, Sansão, ele era um juiz, ele tinha que proteger o povo hebreu, Israel, dos filisteus. Só que acabou que ele se apaixonou por uma mulher, por uma filisteia, Dalila. Né? Ele ficou muito apaixonado e se casou por ela. Só que Dalila foi subordinada pelos filisteus para saber qual que era o segredo da força de Sansão, porque eles não conseguiam atacar Israel, porque Sansão era muito forte e protegia Israel. Então os filisteus chegaram e falaram: Dalila, nós vamos lhe dar um dinheiro para você descobrir qual que é o segredo de Sansão. E ela perguntou algumas vezes para ele, ele enganava ela, dizia que isso aqui que é o meu segredo, coisa tal, mas nunca contava a verdade para ela. Mas, como vocês sabem, Deus tinha falado para Sansão: Sansão, você deve me obedecer, não corte seu cabelo e não beba bebida alcoólica. O que aconteceu? Dalila pegou, deu bebida alcoólica para Sansão, Sansão ficou embriagado, e aí Dalila perguntou: Sansão, qual que é o segredo da sua força? E Sansão falou: o segredo da minha força são os meus cabelos, se cortar meu cabelo eu fico fraco. E aí Dalila pegou, contou para os filisteus: olha, cortar o cabelo dele. Eles foram lá, cortaram o cabelo de Sansão e Sansão ficou fraco. Foi fácil para os filisteus levarem Sansão e fazerem o que eles queriam fazer com Sansão. Né? Sansão, os filisteus furaram os olhos de Sansão, acorrentaram ele e levaram ele para um templo pagão, onde ele ficou preso sobre dois pilares que sustentavam esse templo. E nesse momento, Sansão pediu perdão para Deus, pediu misericórdia, falou: Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa por não ter lhe obedecido. E aí Deus perdoou Sansão, Sansão recuperou suas forças e então ele derruba esses dois pilares, o templo desaba e Sansão morre junto com os filisteus que haviam prendido ele e que queriam atacar Israel. Tá? Então, pessoal, o que é a principal lição o principal aprendizado dessa lição de hoje? A gente obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa também obedecer aos nossos pais. E o que os nossos pais geralmente nos ensinam e o que a gente aprende na palavra quando a gente estuda a Bíblia, o que Deus nos ensina, o que nós devemos obedecer. Os nossos pais com frequência nos pedem ajuda para a gente organizar a casa, para a gente fazer silêncio, enfim, para a gente dormir, escovar os dentes, tomar banho, né? Uma série de coisas, fazer lição de casa. A gente não pode desobedecer aos nossos pais e deixar que a preguiça fale mais alto, né? A gente também aprende que a gente não deve ficar falando palavrão, ficar xingando os outros, ficar debochando dos outros. Né? Deus não concorda com esse tipo de coisa. Os nossos pais também não nos ensinam isso. Eles ensinam justamente o contrário, que as palavras que saem da nossa boca sejam agradáveis a Deus, que a gente tenha amor e compaixão pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Então é isso que Deus espera da gente. E é isso que a gente deve levar dessa lição da história de Sansão, que a nossa força
ela vem da obediência a Deus. E obedecer a Deus é muitas vezes dizer não para coisas erradas, dizer não para coisas ruins que nos são ofertadas, que nos convidam a praticar o que é errado, o que desagrada a Deus, o que desagrada aos nossos pais. Tá? Então, em Mateus, no finalzinho da oração do Pai Nosso, Jesus ele fala o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se nós desobedecermos a Deus, se nós cometermos pecado, e a gente faz isso, nós somos pecadores, nós somos falhos. O que Deus quer, o que Jesus quer, o que Jesus nos ensina, é que a gente deve se voltar a Deus e pedir perdão. Como Sansão fez, nós também devemos fazer. Quando nós errarmos com os nossos pais, desobedecermos os nossos pais, nós também devemos nos voltar para os nossos pais e pedir perdão. Então é isso que a gente tem que levar no nosso coração. Primeiro, obedecer. Né? Obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais. E segundo, se por acaso a gente cometer algum erro, algum pecado, que a gente tenha um coração contrito e se volte para o Senhor e se volte para nossos pais pedindo perdão. Tá? Então, eu vou fazer uma oração junto com vocês e eu convido que vocês fechem os olhos, cruzem suas mãozinhas e orem comigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, o seu carinho e a sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, porque sempre que precisamos do Senhor é conosco, mesmo quando erramos, Senhor Deus, que nos desviamos do teu caminho, Pai, cometemos erros, atos de desobediência, mas o Senhor toca nos nossos corações, nos incomoda, Senhor, aquela sensação de que realmente fizemos alguma coisa errada. E sabemos que é o Teu Espírito Santo falando conosco, Pai, nos mostrando. Se volte para Deus, peça perdão. E é isso que lhe pedimos, Senhor. Que sempre nos ajude a reconhecermos quando estivermos errados, para que possamos pedir perdão a Ti, Senhor. Possamos pedir perdão, Senhor Jesus, a Ti. Possamos pedir perdão aos nossos pais. Possamos pedir perdão aos nossos irmãos e irmãs quando errarmos com eles. Obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa igreja. Guie e nos oriente, Senhor, para que a gente sempre permaneça no Teu caminho, o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, que Deus continue abençoando vocês e que dentro em breve estejamos juntos lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo novamente. Tá? Fiquem com Deus. Um abraço.